No centro, Regina comenta com a Inês que chegou muitos casos novos. Inês concorda e diz que estão ajudando muitas mulheres. Regina revela que Paulina lhe comentou uma coisa que lhe deixou preocupada. Josefina diz a Branca que conseguiu deixar Leandro tranquilo e ao seu lado. Branca diz que será fácil controlá-lo e talvez, agora que Roberta trabalha nas empresas Monterrubio, podem se vingar melhor de Gonçalo e de Honório. Josefina se nega a usar Roberta para ela cometer uma fraude, já que não quer que ela pise na cadeia. Branca diz que poderiam fazer outro plano para Roberta não sair prejudicada. Josefina concorda, mas diz que isso pode ser depois de acabarem com Constança e Regina. Regina conta tudo para Inês, que fica em choque ao saber que Roberta pode estar em comunicação com Josefina. Inês pede que Regina tome cuidado com Roberta, porque pela educação que ela teve de Josefina é perigoso. Regina crê que Roberta já está mudando. Inês diz que talvez ela esteja tentando, mas não é fácil mudar do dia para a noite. Regina pergunta a Inês se ela acha que Josefina conseguiu escapar do manicômio e que esteja envolvida com Roberta. Inês diz que espera que isso não aconteça. Inês pede para ligarem para o hospital psiquiátrico. Constança chega com Corina e Amparo até a cozinha do centro. Corina acredita que Amparo está doente, mas vai alimentá-la quando chegar em casa. Ela se despede de Constança e se retira. César e Julieta vão ao centro. Eles cumprimentam Constança. Constança diz que está preparando as coisas para as aulas. Branca diz a Josefina que se ela quiser, no dia que começarem com a segunda parte do plano, pode instruir Roberta para ela não sair afetada. Branca fala que Daniel lhe traiu, mas Roberta não trairá elas. Leandro chega ali e diz que foi uma estupidez buscarem o dinheiro onde ela morava. Por isso, não poderão sair mais, porque alguém a viu e ligaram por parte de Regina. Josefina diz: "Maldita Regina, sempre se metendo no meu caminho." Leandro diz a Josefina que não colocará em risco seu cargo naquele lugar. Josefina diz que o pagou muito bem e não acredita que ele queira ficar sem grana. Inês diz a Regina que conversou com Leandro Oliveira e ele disse que Josefina continua na cadeia. Regina diz que Paulina viu mal, então. Inês pede que Regina fique arisca com Roberta. Constança chega ali com César e Julieta. César cumprimenta Inês e Regina. Ele diz que seguirá pendente de vir ali. César apresenta Julieta a elas e diz que ela lhe ajudará a organizar o assunto do restaurante. César deixa os convites para eles para o dia da inauguração do restaurante. Elas prometem ir no evento. Regina diz que não poderá ir, porque um dia antes da inauguração será seu casamento civil com Gonçalo e sairão de lua de mel. Ele a entende. A secretária do doutor liga para César e diz que o médico poderá recebê-lo depois de amanhã, às 10 horas. Na empresa, Adriana diz a Matias que falou com Benjamin e César fez um novo exame e o tumor cresceu. Adriana diz que o final de César está próximo. Adriana não entende porque isso acontece com pessoas boas. Ela sofre e abraça Matias. Honório diz a Germano que depois da crise que tiveram, estão melhorando e avançando. Germano diz que assim será. Honório diz a Germano que Gonçalo disse que está muito agradecido a ele por ter levado Roberta para sair e ter a apoiado. Ele diz que se sentir parte de algo faz você se conectar no trabalho e era isso que Roberta precisava. Roberta escuta a conversa deles. Germano diz a Honório que está fazendo por Roberta o que gostaria que fizessem por ele, caso precisasse. Alisson está a caminho da Fazenda Bonita com Aníbal. A caminhonete para na estrada e estraga. Aníbal e Alisson percebem que a gasolina acabou. Eles riem ao ver que ficaram presos ali. Renata diz a Jerônimo que amanhã cedo irá à capital falar com Roberta, pois ficou surpresa com essa revelação. Jerônimo diz que não acredita muito em Roberta e ela não é confiável. Renata concorda. Jerônimo se lembra de quando Selena lhe disse que Roberta estava fazendo amor com Augusto. Ele não diz a Renata isso e prefere não falar sobre. Renata pede que Jerônimo investigue com Lázaro sobre a relação que sua irmã e Ezequiel tiveram, porque talvez ele saiba de algo. Augusto liga para uma pessoa e pede que ele tire Jerônimo Linhares do seu caminho. O desgraçado promete pagar o que for para alguém matar Jerônimo. Renata diz a Jerônimo que para ela é importante saber se Roberta está mentindo como antes ou dizendo a verdade. Jerônimo pede que ela vá cedo ao México, pois falará com Ezequiel.
Carlos retorna à fazenda com Priscila e apresenta ela para Jerônimo e Renata. Jerônimo fica agradecido por ela ter vindo ali ajudá-los. Ela diz que está encantada com a fazenda e Charlie já lhe mostrou tudo. Eles se sentam. Carlos oferece vinho a Renata. Ela e Jerônimo aceitam. Augusto encontra Aníbal e Alisson parados na estrada sem gasolina. Alisson pede ajuda, pois ficaram sem gasolina. Augusto pergunta de onde eles tiraram o carro. Aníbal diz que foi da fazenda Bonita. Alisson diz que foi ela quem pegou o carro e pede que Augusto não fique bravo com Aníbal. Ela diz que estavam entediados, porque todos tinham ido a um velório de um homem que morreu. Alisson pede ajuda de Augusto. Jerônimo diz a Priscila que foi um prazer conhecê-la. Jerônimo e Renata informam eles que amanhã irão para a cidade do México, pois será o casamento civil de Regina e Gonçalo. Priscila diz a Carlos que gostou muito de Jerônimo e Renata. Carlos diz que Jerônimo e Renata passaram por muitas coisas. Manuela, Carina, Hermínia e Matilde retornam à fazenda. Priscila descobre que Lázaro é cunhado de Carlos e que Matilde é noiva dele. Priscila diz: "Você não tinha me dito que tinha noiva, meu Charlie?" Matilde diz que não é apenas namorada de Carlos, mas sim noiva, e estão a ponto de se casar. Augusto sugere que Aníbal e Alisson venham com ele no seu carro, pois levarão eles para a Fazenda Bonita. E lá, eles explicam tudo para Renata e Jerônimo, e amanhã manda alguém da sua fazenda devolver o carro de volta para a fazenda. Eles concordam. Anoitece. Carina cuida da bebê Luz. Ela fala do dia pesado que tiveram. Paulinho já está dormindo. Carina fala que Matilde não gostou muito da enóloga. Lázaro se preocupa com Paulinho, porque no povoado ou na escola dirão horrores de Ezequiel. Carina diz que não consegue acreditar nesse caso de Ezequiel ter se metido com Roberta e abusado dela. Lázaro diz que Ezequiel não abusou de Roberta e ficou com ela com o consentimento dela. Carina fica surpresa ao saber que Lázaro sabia disso. Germano vai à sala de Roberta. Roberta está organizando uns papéis. Ele percebe ela distante. Roberta diz que escutou o que ele disse ao seu tio Honório sobre a razão por tê-la convidado para jantar e afirma que odeia pessoas que tenham pena dela. Ele diz que no princípio essa foi sua intenção, bem no começo, mas tudo mudou. Ele diz que quer estar o mais próximo dela, porque ela o encanta. Germano surpreende Roberta e a beija. Roberta fica surpresa com o beijo de Germano e se retira. O safado está mexido. Julieta fala com Matias e Adriana e diz que hoje quase foi descoberta por César, porque quando Constança lhe viu e disse que não lhe conhecia, César ficou surpreso. Julieta afirma que soube contornar a situação e explicar muito bem. Matias diz que César é inteligente e pode estar suspeitando de algo. Adriana tem medo e está preocupada. Roberta anda pela empresa, suspirando de alegria. Roberta escuta uma conversa de Adriana, Julieta e Matias, e falam sobre fingir diante de César que Julieta está com Matias e que Adriana está com César. Sem o que fazer, Roberta pretende prejudicá-los. Matilde discute com Carlos e diz que ele tinha tempo de ir ao velório e à casa de Alzira. Ele diz que não podia deixar Priscila sozinha. Matilde tem um ataque de ciúmes. Priscila escuta tudo atrás da porta. Carlos diz a Matilde que ela não pode sentir ciúmes de Priscila. Matilde pergunta por que ele não disse a Priscila que tinha namorada e que ia se casar com ela. Ele diz que não teve tempo porque saiu com Priscila para levá-la para conhecer a fazenda e depois chegaram. Carlos diz a Matilde que só tem olhos para ela. Matilde diz que se ele colocar os olhos em Priscila, acaba com ele. Priscila, em pensamento, diz: "Jamais esperei que você tivesse metido com a empregadinha." Renata e Jerônimo fazem as malas para a viagem que farão. Jerônimo abraça Renata e ela toma um susto. Ele a enche de carinho e beijos. Renata mostra que preparou a mala dele. Ele agradece. Renata diz que vai falar com Aníbal para que ele se entenda com Lázaro e Carlos, caso precise de alguma coisa. Manuela chega e diz que não encontrou sua neta e nem Aníbal em lugar nenhum. Manuela suspeita que os jovens saíram, já que uma das caminhonetes da fazenda não está ali. Matilde conta para Carina que não suporta ver seu loirinho com aquela mulher. Matilde diz que Priscila diz "meu Charlie" como se ele fosse propriedade dela.
Matilde não quer Priscila ao lado de Carlos. Lázaro diz a Jerônimo e Renata que acredita que os jovens saíram juntos. Manuela sente vergonha e pede perdão a Jerônimo, pois não sabia que sua neta iria fazer isso. Carlos diz que só precisam saber se eles estão bem. Lázaro sai lá fora e verifica. Depois, retorna e diz que Aníbal e Alisson estão bem. Augusto entra na fazenda e dá boa noite. Germano liga para Roberta. Ela se faz de difícil e não o atende. Roberta quer que Germano se encapriche por ela. Manuela repreende Alisson por ter saído com Aníbal e ter pegado uma das caminhonetes da fazenda sem permissão do patrão. Manuela pede que Alisson lhe respeite e que respeite aquela casa. Manuela diz que se não fosse por ela, ela estaria na clínica, que os pais dela iriam interná-la. Manuela diz que ela deveria estar agradecida por ela ter convencido os pais dela a mandarem ela para ali. Alisson pensa e logo pede desculpas à vovó. Aníbal diz que tudo foi sua culpa. Ele diz que ela não queria ir e foi por ele que ela foi. Augusto conta para Jerônimo e Renata que encontrou Alisson e Aníbal parados na estrada porque a caminhonete que eles estavam acabou o combustível. E amanhã mandará um empregado trazer a caminhonete ali. Manuela pede que Alisson e Aníbal expliquem aos senhores o que fizeram. Alisson e Aníbal explicam que estavam entediados. Jerônimo diz que eles se entediam e roubam a caminhonete. Augusto pede que Jerônimo não exagere, pois não roubaram nada. Jerônimo diz que não gosta que façam esse tipo de travessuras na sua fazenda. Aníbal pede desculpas, mas diz que não é nenhum ladrão. Renata diz a Aníbal e Alisson que pelo menos eles estão bem. Aníbal se arrepende do que fez. Augusto convida Aníbal para morar com ele em sua fazenda, porque quer conversar com ele e resolver as coisas, como Renata sugeriu. Renata fica feliz com isso. Aníbal aceita. Na casa de Alzira, ela olha para o caixão de Ezequiel e diz que ele a enganou, a traiu, e esse medo que ele dizia que tinha se converteu em realidade. Alzira diz a Ezequiel que ele caiu do pedestal onde via e não entende como ele foi tão hipócrita e tão covarde, pois lhe fez se sentir a pior das mulheres quando ficou com Álvaro, enquanto ele estava cercando a irmã de Renata e sabe-se lá quantas mais. Ela diz que toda a vida de Ezequiel foi uma maldita mentira. Marina está na sua casa, na cama, e diz que gostaria de estar com Alzira nesses momentos, porque com a morte de Ezequiel, ela deve estar transtornada. Antônio diz que Alzira está muito abalada, mas Marina deve ficar de repouso e pensar nos filhos. Marina diz que pensa neles todos os dias, mas é horrível ficar deitada sem fazer nada. Antônio diz que talvez ela encontre algo que a distraia. Ela diz que Alzira estava lhe ensinando a tecer, mas não poderá vir ali após isso. Marina diz que adoraria conseguir uma cadeira de rodas para se locomover tanto por ali quanto pelo povoado. Augusto hospeda Aníbal em sua casa e mostra o quarto dele para ele. Aníbal elogia seu quarto. Augusto pede que Aníbal não pegue nada emprestado. Ele diz que não fará isso. Na Fazenda Bonita, Manuela e Alisson falam com Jerônimo no escritório. Jerônimo diz a Alisson que a avó dela é muito querida na fazenda e pede que ela se comporte de maneira madura e que não cause problemas. Ela promete se comportar bem. Renata e Jerônimo decidem deixá-lo ali. Manuela agradece a eles por tudo. Alisson também. Jerônimo diz a Renata que há muitos anos atrás pegou o carro de um amigo. Renata diz que então ele não é tão perfeito. Jerônimo faz cara de surpresa e diz a Renata que ela é a única perfeita. No dia seguinte, Jerônimo, Renata, Carlos e Priscila tomam café da manhã. Priscila fala que seu Charlie disse que foi Rafael quem conseguiu fazer nascer aquele tipo de uva naquela fazenda. Priscila diz que Rafael realizou o sonho de muitos vinicultores e também, para eles, enólogos, misturar tipo de uvas para produzirem vinho de excelente qualidade. Renata pergunta desde quando ela e Charlie se conhecem. Carlos diz que na Espanha, onde fizeram faculdade juntos. Priscila diz que seu Charlie lhe fez uma promessa. Eles riem e Carlos pergunta do que ela se refere. Priscila diz que ela e Carlos foram ver um filme no cinema e prometeram se casar. Matilde escuta toda a conversa e chora sozinha. Carlos diz que ele e Priscila estavam bêbados. Priscila diz a Carlos que ele disse que ela era a mulher ideal para ser esposa dele. Carlos ri. Matilde sai dali chorando muito. Carlos vê ela e decide ir atrás dela.